é trivial. Já reconheci que isto não é a forma adequada em informática de se fazer isto, devia ser com umas bases de dados, com sistemas. E é isso, meus amigos, que vocês, tirando o curso de Engenharia Informática, aprendem mesmo, não só a desenhar, a fazer, a operar, a afinar, e sabem fazer isso a sério. Ok? A outra coisa muito importante, que também está aqui demonstrada, é a importância de nós, que estamos a fazer sistemas para servir clientes e processos, clientes são vocês, processos, a execução desta cadeira. Isto não é só uma questão técnica. A gente estar a fazer aqui, fechados numa sala, a ver se fica bem, e não comunicar é um desastre. Aliás, a gente vê isto, hoje bem, isto agora não é um comentário político, mas veem bem que no país hoje, o déficit de comunicação que há entre as entidades que têm que tomar decisões a nível do governo e outras sobre a situação do país e as pessoas, e o déficit de comunicação que há, a dificuldade que há de haver sintonia entre os problemas, a percepção dos problemas que existem, as medidas, as alternativas que há possíveis, que há para tomar, as decisões que se tomaram e um certo racional. Porquê? Aí é que há opções políticas. E depois a malta perceber a execução e o que é que tem que atingir. O déficit de comunicação é lixado e, em parte, o déficit de comunicação dá-se pela complexidade dos problemas e pela falta de instrumentos adequados ligados às nossas tecnologias que permitam às pessoas, com relativa facilidade, compreender as coisas, elas acederem à informação que querem ver por modo próprio, em vez de ser um push de informação, eu dou-vos informação, é um pool de informação, vocês vêm ver a informação. Já agora, para isso é que existe uma coisa chamada o site. E é extraordinária a quantidade de alunos que mandaram mails a perguntar, a pedir esclarecimentos de coisas que estão escritas no site. Há duas explicações para isto. E uma que eu humildemente digo. O site não está feito, não está apresentado de uma forma que seja provavelmente facilmente navegável para a malta que não tem experiência de sites, do técnico. É uma questão de design e eu concedo isto. Eu concedo isto. Quer dizer, é um site porreiro para quem já sabe como é que são estes sites e já sabe onde é que vai ver coisas. Daí a gente, na página de entrada, pôs aqueles links, não é? Ver o controle de execução, para vocês verem logo os resultados, é ali. E depois outro, que é anúncios. Pois a maior parte da malta não vai aos anúncios. Já estamos a tentar pôr uma parte abaixo, que é os últimos anúncios, claro. Mas vocês têm que dizer assim, vocês têm que ser proativos a manterem-se informados. Daí também, desde o ano passado, fomos para o Facebook. E cada vez mais os anúncios que pomos no site, vamos começar a pôr no Facebook. Porque no Facebook, aquilo é um push. Vocês ligam o Facebook, aquilo, pum, aparece-se na tromba sem mais nada. Não é? Pronto. Ok? Muito bem. Portanto, estamos aqui. Alguém desde que não sejam todos, alguma pergunta a fazer sobre isto, sobre o funcionamento da cadeira? Fazes favor, diz alto. Vídeos. Sim, já lá estão vídeos. Na semana passada, a partir de hoje, temos o equipamento do serviço de audiovisual do técnico disponível. Na outra semana não estava reservado para outra coisa, embora o técnico de audiovisual do profissional está de férias, acho eu, e portanto não está cá, mas temos pessoal, e portanto está a ser tudo gravado. Eu fiz um erro na semana passada, que é meio, deixei de usar este sistema, e depois vim a perceber nos vídeos que já estão disponíveis. Tu já viste que estão vídeos disponíveis no site? Ainda não. Então porquê que não? Está lá. Da primeira aula já lá estão vídeos. A imagem é fabulosa. Estou eu, a cores, tudo. Às vezes tem som, outras vezes tem menos. Epá, lamento, a gente está a fazer... E, portanto, vamos ter os vídeos, sim senhora, com a qualidade possível, porque isto não foi feito para estar a fazer, ensinar à distância, não é? Pronto. Os alunos, eu volto a dizer, os alunos especiais, deixem-me lá ver, os alunos especiais são alunos que estão cá há mais de 2 anos. Portanto, eles já têm uma grande vivência disto. Têm que fazer os trabalhinhos. É claro, se querem ter o privilégio, depois de assistir às apresentações e ao show que se faz, epá, a gente proporciona o melhor possível, mas não podemos fazer mais. Muito bem. Acho que disse tudo o que queria dizer.
Portanto, nós iremos apresentar também os dados dos inquéritos que vocês responderam. Ok? Sobre horas, sobre o que é que gostaram e não gostaram, vamos tentar apresentar isso. Vamos devagarinho, vamos às prioridades primeiro agora, é pôr os resultados dos relatórios, as entregas corretas e depois as notas. E não se esqueça, no próximo domingo, próxima sessão sobre a MTP, iremos apresentar uma folhinha também, como fizemos agora, com soluções e coisas para pesquisarem. Está bem? Ok. O que é que eu queria... eu agora queria mostrar-vos só umas coisinhas pequeninas que eu preparei para falar desta área tão importante de MTP. Há uma coisa muito gira que eu até estou a pensar, ver se fazemos um concurso de cómics sobre informática. A gente tem que ver como é que se faz isto, mas tem que ser uma coisa ligeira, porque isto é hilariante. A gente anda à planeta à procura de cómics sobre os diversos tempos de coisas de informática. Estas coisas transmitem mais do que 1000 discursos. Por exemplo, isto que estão aqui a ver é algo que fala a relação entre o que um cliente quer e depois o que os diversos técnicos de informática vão fazer até fazerem a delivery final ao cliente. Portanto, o cliente à esquerda explicou que queria... o que o cliente queria era um baloiço, pá. E quando explicou, o gajo explica-me também. Porque há uma coisa muito importante para vocês, é um dogma da informática. Os utilizadores são estúpidos e incapazes. É um dogma. São incapazes de exprimir. Não conseguem falar, dizem tudo incompleto. É inacreditável como é que há seres humanos assim. É um dogma da informática. Nós aqui no técnico estamos desde hoje a dizer, não é, que isso é um dogma de um gajo que é uma besta. Não percebeu nada. Nós estamos aqui para servir as necessidades do ser humano, das suas organizações. E somos nós que temos que criar a metodologia e os processos para conseguir que, através da interação entre nós, a engenharia e a tecnologia, aquilo que o ser humano e que as suas organizações querem, seja satisfeito dentro das restrições que há de tempo, de recursos financeiros, humanos, técnicos, etc. Porque há limites para tudo. E compete-nos perceber fazer isto. Não é muito diferente do papel de um arquiteto normal. O arquiteto normal, chega lá um casal a dizer que eu quero uma casa e tal. E o gajo diz, está bem, vai, desenha uma coisa assim, é isto. Mas não, dizia a senhora, não, mas eu não queria cozinhar assim e tal. Não está a perceber, porque as cozinhas hoje, e o arquiteto está a enfiar na cabeça dos outros uma coisa que ele concebeu que ele quer fazer. Aos outros, não. Um bom arquiteto é aquele que consegue perceber, viver, criar um conjunto de instrumentos, mock-ups, para simulações, para as pessoas quase que imaginam estar a viver naquele espaço e começam a fazer comentários e adaptar as necessidades sociais às capacidades técnicas, fazendo um produto, no fim, as pessoas se sintam bem. Em preço razoável, porque normalmente os arquitetos esquecem-se depois aquilo que é preciso ser construído. E depois fazem umas coisas, depois vêm os engenheiros e depois há um problema. Portanto, isto é igual à nossa área. Nós também temos arquitetura, também temos engenharia, também temos muitas outras... Construção, ok? Engenharia no sentido de concepção. Portanto, estão a ver, isto é como se registou o que o cliente queria, o líder de projeto leu aquilo e percebeu perfeitamente o que é que o cliente queria, está ali a segunda coisinha, não é? O analista de sistemas, que é o tipo que viu os requisitos que o gajo disse, esteve a olhar para aquilo e disse, então é isto que é preciso fazer, aqui está, aqui este. O programador começou a fazer o código para fazer exatamente uma solução porreira. Depois vêm os consultores de negócio para explicar que isto que tem que ser, é realmente, o gajo percebeu, o consultor de negócio fala de negócio, percebeu que é realmente um baloiço, mas aquilo é um baloiço com sofá lá dentro, isso é que é bom. Depois, o projeto, como é que foi documentado e registado? Zero. A maior parte do código que a gente tem a funcionar não tem documentação. Ninguém sabe o que lá está. Eu vou fazer uma afirmação ainda maior, mais dura.
em 90% dos sistemas que estão a funcionar no mundo, ninguém sabe o que é que está lá a correr. Está bem? Tem-se ideias, mas não se sabe. Aliás, nem o que está lá a correr que devia ser, nem os vírus todos que estão lá dentro. Depois, os gajos de operações foram instalar um sistema porreiro. Está ali. Como é que fizeram pagar o cliente, não é? Fizeram pagar o cliente por esta obra fantástica. Pá. O suporte, como é que foi pensado o suporte? Foi um suporte porreiro para o sistema a funcionar. E, finalmente, o que o cliente realmente queria, pá, era ali uma coisinha para o puto poder balançar-se lá no jardim do gajo. Isto é a verdade. É a verdade. Pois agora, aqui, isto são tudo desafios aqui para os meus colegas, que embora eles não sejam estes dois de engenharia de software, são de outra área, ou outras áreas, mas estão cá para defender as cores da casa, pá, e portanto... Hã? Podes quê? Podes falar já, Arlindo, força, vai. Espera que eu te vou dar isto, Arlindo. Eu vou-te dar isto. O Arlindo já não se continha. Tenho o microfone. Tens que falar com o microfone. Toma. Estão-me a ouvir? Bom, o Tribolé de facto tinha dado indicações para a gente vir aqui para explicar algoritmos, complexidade, engenharia de software, que são as áreas centrais, de facto, de uma área científica do departamento que se chama MTP. Claro que ele esqueceu-se que eu sou o presidente do técnico, portanto falo do que quer. Portanto, de facto, não tenho, pá, sou, digamos, a única pessoa do departamento para que não tenho de fazer exatamente o que ele manda, embora vou tentar. E o que eu vos vou falar, depois o Alexandre pega nisto um bocadinho mais a sério, mas o que eu vos vou falar é, de facto, não como é que os engenheiros informáticos, espera aí, tem aqui uma coisinha ali. Os engenheiros informáticos, de facto, vão ter um papel, pá, fundamental na sociedade atual, que é desenvolver e suportar todos os sistemas de informação que são, de facto, a máquina que oleia a economia e a sociedade moderna. Okay? Pá, isto é uma coisa incrivelmente importante. Neste momento, para separassem os sistemas de informação, a economia colapsava, o mundo parava. Talvez para passados uns meses ou passados 6 meses a gente voltasse a ter comida e tal, pá, mas durante uns meses, se todos os programas do mundo parassem, eu garanto que era um caos completo. Isto não era assim há 40 anos. Há 40 anos, se parassem todos os programas do mundo, o pior que acontecia é que as bombas não atingiam um alvo, que era praticamente a única coisa que eram usados os computadores, que era para calcular trajetórias balísticas. Ou havia umas contas erradas em algumas empresas grandes. Portanto, a informática nestes últimos 40 anos evoluiu de tal maneira que se tornou absolutamente essencial à vida como a conhecemos, à economia como a conhecemos. Mas, e eu vou-vos mostrar isto, pá, mas nos próximos 50 anos, os próximos 50 anos são, digamos, a vossa vida ativa, passam que de facto é mais, vocês quando se reformarem já têm para uns 90 anos, mas enfim, vamos pôr a coisa como 50 anos. Nos próximos 50 anos, as alterações que a sociedade vai conhecer e que a tecnologia e a ciência vão conhecer são tão grandes que vocês vão olhar daqui a 50 anos para os dias de hoje, para essas coisas, o Facebook e esses telemóveis que andam com vocês, com o mesmo desprezo com que a gente olhava para os computadores há 50 anos atrás. E eu nem sequer vos consigo explicar como é que são os computadores há 50 anos atrás, mas vou-vos tentar contando um bocadinho desta história. E, portanto, vou-vos contar uma história que começa lá atrás e vou acabar com algumas extrapolações para o futuro e vocês vão perguntar, pá, e bem, mas o que é que isso tem a ver com o MTP? Pá, MTP é a área científica que vos ensina a pensar em termos de algoritmos, de complexidade, de programação, de linguagens de programação, engenharia de software, como construir grandes sistemas. Isto inclui praticamente tudo. Para fazer sistemas de informação têm de saber programar e conhecer complexidade e algoritmos. Para trabalhar em modelos científicos têm de saber programar e, portanto, é uma área central. Claro que há muitas outras áreas que também são importantes e, em particular, as outras áreas, seguramente sistemas de informação é uma área-chave.
A inteligência artificial, que é a forma como nós colocamos os sistemas a comportarem-se de forma inteligente, é uma área absolutamente chave e cada vez mais importante. E a ligação ao hardware e aos sistemas operativos é fundamental e toda a parte de visualização é fundamental. Portanto, de facto, as 5 áreas do departamento, todas elas são importantes, mas MTP é talvez aquela que mais tentáculos tem. Pá, do ponto de vista, vocês não souberem programar, se não souberem algoritmos, se não dominarem o que é complexidade, têm os problemas que o Tribal teve com o sistema do Google, não é? Que ele rebenta com 700 gajos. O Alexandre vai-vos falar de sistemas que não rebentam quando vocês processam bilhões de peças de informação. Okay? E eu também vou-vos falar de alguns desses. Portanto, eu vou começar a história um bocadinho atrás, tenho mais ou menos o quê? 1h10, é isso, Tribal? Depois passo ao... Isto não tem intervalo, não é? Então vocês aguentam aí as 3 horas, é assim? Tá bem. Então eu vou tentar dar-vos então. O primeiro gajo que percebeu, tanto quanto está registado, o primeiro gajo que percebeu que tudo é computação, tudo é matemática e que está registado foi um filósofo chamado Thomas Hobbes, alguns para o século XIV, ou XV, que percebeu, escreveu isto, que é um bocadinho difícil de ler, mas o que o gajo diz é que quando uma pessoa raciocina, quando uma pessoa pensa, não está mais do que a fazer contas de somar e subtrair. Okay? Contas complicadas, depois ele juntou, talvez, acho que há um parágrafo que diz multiplicação e tal, mas ele foi a primeira pessoa que percebeu que o raciocínio não é mais do que um processo puramente computacional. Até aí, isto era mágica. Portanto, as pessoas eram inteligentes, pensavam, não sabia bem porquê. O Hobbes escreveu, na altura foi extremamente incompreendido, porque basicamente o que ele dizia é que isto é um processo puramente mecânico. Em última análise, ele não disse mecânico, mas é puramente mecânico. A frase dele, de um livro que se chama Leviathan, foi a primeira pessoa que registrou isto. Muitos anos para a frente, depois houve outras pessoas, muitos anos para a frente, o Babbage planeou e construiu parte das primeiras máquinas que eram computadores genéricos. Portanto, aquilo são fotografias, por acaso uma delas fui eu que tirei, outra não. Portanto, ele pensou em 2 máquinas, o Difference Engine e o Analytical Engine. O Difference Engine, basicamente, é uma máquina de calcular sofisticada. O Analytical Engine é uma máquina mecânica com rodas dentadas, que é um computador perfeitamente genérico. Okay? O Analytical Engine chegou a ser construído, agora já no século XX, e ele, de facto, funcionava. Na altura, a tecnologia excedia aos limites, no século XIX. Mas, portanto, era uma máquina programável com cartões perfurados e que era uma máquina perfeitamente geral. Ele realmente não percebeu que a máquina era perfeitamente geral. Ele construiu e não percebeu. Quem percebeu isso foi uma senhora chamada Lady Lovelace, Ada Lovelace, que era a filha de Lord Byron, que numa descrição que fez do Analytical Engine, fez um pequeno anexo de 7 ou 8 páginas. O artigo, a descrição só tinha 3 páginas. Ela fez um pequeno anexo de 7 ou 8 páginas, onde descreveu os primeiros programas para aquela máquina. E foi a partir desses primeiros programas, que tinham assim um formato meio esquisito, aqui não se consegue ver, que se percebeu que aquilo era um computador perfeitamente geral e que podia fazer qualquer cálculo. Okay? E até depois escreveu que, por exemplo, ali fala, além de multiplicar números, não é? Podia fazer música, fala ali em música, mas de facto percebe-se que ela percebeu que o computador é uma coisa genérica. Qualquer raciocínio, enfim, ela não escreveu assim, mas qualquer raciocínio pode ser de facto posto sob a forma de uma computação. Quem escreveu isto de forma perfeitamente clara foi o Alan Turing. Okay? O Alan Turing, que vocês devem conhecer, o Alan Turing propôs um modelo abstrato para uma máquina, que se chama máquina de Turing, que vocês vão estudar em teoria da computação. É uma máquina um bocadinho estúpida, que tem uma tape infinita que anda para trás e para a frente a escrever símbolos, mas o ponto-chave que o Turing percebeu é que qualquer coisa que pode ser calculada, pode ser computada por uma máquina de Turing. Okay? E até propôs uma coisa que é o famoso teste de Turing, que a gente se disse uma pessoa é ou não é inteligente, simplesmente tendo um computador, tendo uma pessoa escondida atrás de uma porta e está do outro lado da porta ou da parede, uma pessoa a tentar distinguir qual é que é um computador, qual é que é uma pessoa. E este teste é importante conceptualmente porque desliga a inteligência de um suporte biológico. Quer dizer, se a gente falar com uma máquina e a máquina conseguir responder a todas as perguntas que a gente lhe fez, desde quantos golos é que marcou o Benfica ontem, quem foi a tua primeira namorada, qual é a primeira memória que tens, quando é que foste à praia a última vez. Portanto, se um computador conseguir responder a todas estas coisas da mesma maneira que uma pessoa, não há outra hipótese senão dizermos que o computador também é inteligente. Okay? E neste momento, há perspectivas muito realistas de um computador passar um teste de Turing, embora isto é mais difícil do que parece, okay? Porque as pessoas têm toda uma história, têm todo um conjunto de bom senso, portanto,
por exemplo, a pessoa pode tentar enganar o computador, quantos é que são 423 milhões, 223 mil, 223, quanto é que é a raiz quadrada disto? E o computador respondia instantaneamente e a gente apanhava, não é? Mas à parte destas, isto também é fácil de imitar ao contrário. Portanto, mas o Turing, basicamente, foi a primeira pessoa que, de uma maneira muito clara, pôs uma equivalência entre os processos computacionais no cérebro humano e no computador, propôs o teste de Turing. Ele também é conhecido, esteve envolvido num esforço de guerra, quando os aviões alemães chegavam às costas da Inglaterra, estavam sempre lá os caças ingleses, e a razão para isso, só foi conhecida depois da guerra, é que as mensagens codificadas que eram mandadas pelos alemães por uma máquina que se chamava o Enigma, que eles tinham a certeza absoluta que era inquebrável, tinha uma cifra inquebrável, eram de facto quebradas por esta máquina, que era o Colossus, onde o Alan Turing trabalhou e de facto teve um papel. Portanto, ele é muito conhecido pelo esforço de guerra, mas as contribuições científicas dele. Portanto, a tese de Church-Turing, que ele disse, é basicamente qualquer operação que seja computável, é computável por uma máquina de Turing, ou seja, um computador. Para os nossos efeitos práticos, para os computadores atuais, são máquinas de Turing. As máquinas de Turing têm um pequeno detalhe, têm uma capacidade infinita, mas os computadores têm uma capacidade tão grande que não é isso que faz a diferença. Isso significa uma humilde máquina de calcular, programável, destas assim, um computador como aquele, o Mare Nostrum, que está em Barcelona, que é usado para cálculos de genética e científicos, ou mesmo o cérebro humano. Eu já digo qualquer coisa mais sobre o cérebro humano. Portanto, isto significa que tudo é computação. Portanto, o processamento de imagem no cérebro, o raciocínio e a tomada de decisões, o processo de evolução das espécies que acabou por dar o ser humano, ou a execução de um programa no CPU, são simplesmente diferentes formas de computação. Okay? E isto é uma visão que neste momento é clara para a comunidade científica. Ainda há uma série de pessoas que se entretêm a discutir onde é que está a alma, etc. Mas à parte dessas discussões mais ou menos metafísicas e filosóficas, existe neste momento um consenso significativo em toda a comunidade científica que tudo isto são simplesmente computação em diferentes plataformas. Vocês podem pensar, mas como é que a evolução também é computação? A evolução é computação que usa o DNA, os mecanismos de recombinação do DNA, basicamente é um processo de otimização. Está bem? As bases são diferentes, aqui usa RNA, DNA, proteínas, o cérebro usa impulsos elétricos e sinais bioquímicos, os computadores usam sinais elétricos, eletrões e lacunas, fotões, mas a questão-chave é que isto é tudo equivalente. Portanto, eu conceptualmente poderia executar um cérebro num CPU ou poderia executar um CPU para um cérebro adequadamente projetado. Okay? Bom, deixem-me contar então um bocadinho da interligação especialmente da biologia com a computação. Em 1865, o Mendel, que era um monge recatado, descobriu as regras básicas da hereditariedade. Alguns de vocês conhecem estes resultados, são aqueles resultados que ele obteve cruzando ervilhas lisas, ervilhas às riscas, etc. E descobriu aquelas regras que agora são conhecidas, que a probabilidade de um descendente herdar uma certa característica pode ser 0,25, 0,5, 0,65 ou 1, dependendo das características genéticas dos pais. Os resultados cientificamente são excepcionalmente precisos, aliás, não se percebe agora como é que ele conseguiu obter resultados estatisticamente tão precisos, mas o que é interessante é que ele não fazia a menor ideia qual era o suporte físico para isto. Portanto, ele sabia que havia um gene que dizia se uma ervilha era às riscas ou era lisa, mas não sabia, nem ele nem ninguém, fazia a menor ideia como é que isto funcionava. Sabia-se que havia um gene que dizia isto, sabia-se que o gene só podia ter 2 valores possíveis e depois as combinações dos pais com a mãe davam os 4 valores possíveis dos filhos, mas ninguém sabia exatamente. Em 1869, uns anos depois, descobriu-se uma molécula chamada DNA, na altura até foi chamada Dead Stupid Molecule, ou mais tarde um gajo chamou Dead Stupid Molecule, porque ocupava imenso espaço dentro das células, ninguém fazia a menor ideia de qual era a funcionalidade do DNA. Descobriram-se as proteínas formadas por aminoácidos. O Bedel e o Tantum percebeu que as proteínas vinham dos tais genes que o Mendel tinha descoberto, mas não sabiam onde é que estavam os genes. Não é? E agora entra aqui também a história da computação pelo meio. Em 1943 foi construído o primeiro computador genérico. Há aqui diversos computadores pelo meio, mas o ENIAC é geralmente considerado aquele que fez a diferença. E em 1953 há um passo quântico, quando o Watson e o Crick perceberam que aquela molécula estúpida que era o DNA era, afinal, a molécula onde estava guardada a informação sobre a hereditariedade de todos os organismos vivos. Escreveram um artigo, o artigo é este, na altura faziam-se artigos pequeninos e influentes, isto é o artigo todo, do outro lado só tem as citações, aliás, se lerem ali, já no fim já é o agradecimento, e, portanto, o famoso artigo do Watson e Crick sobre o DNA é isto. Não é?
Mas este artigo